tenha ordenado, José Nicodemos Bezerra da Silva, roguemos juntos ao Pai que o ilumine e o mantenha fiel ao serviço da Igreja. Que a missão sagrada que reveste seu sacerdócio o torne plenamente e persona Cristo. O povo quer ver Jesus na pessoa do Pai. A essa prerrogativa de ser revestido de Cristo implica que a sua palavra não seja dele próprio, mas de Deus, o qual, com sua magnífica onipotência, empresta a sua voz e sapiência divina para fazer com que a palavra de Deus seja vivenciada no mundo de hoje. Neste domingo, dia das missões, celebremos em comunhão com todos os missionários do Brasil, do mundo inteiro, todos os chamados a evangelizar e partilhar o dom da fé. Sejam todos bem-vindos e ficamos em pé, alegremente, cantemos para recebermos a procissão ficada. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Que a graça de Deus onipotente console, fortaleça e alegre, e assim nós demos passos ao longo da nossa vida. Essa motivação, esse domingo tão belo, tão esplêndido para nossas vidas, vamos unidos na oração cantar a Trindade Santa. Em nome do Pai,
Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. O silêncio do nosso coração, motivados porque o Senhor nos convida a participar da sua palavra, a ver intensamente o mistério em nossas vidas. Mas para melhor celebrar com alegria, com dignidade, vamos suplicar o perdão de Deus cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Senhor nesse momento tão sublime e tão único nas nossas vidas, cantando um hino de louvor. Oremos. Em ação de graças, em especial, por todo o clero da Diocese de Xanguá, por meus familiares, amigos, por todos nós, como povo de Deus que está aqui reunido, do povo da paróquia de Croatá, todas as comunidades que ali eu passei, que ali meus primeiros passos em prol da evangelização. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, lhe terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas.
que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que estáis a pedir. Por acaso podeis beber o cálice e eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o grande, seja o servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje a Igreja celebra o 29º domingo do tempo comum. E com esta liturgia também nós celebramos a primeira missa do Padre Nicodemos. E a gente é convidado hoje nessa Eucaristia
apercebemos que o profeta Isaías nos deixa assim bem nítido que o sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento é a marca do nosso pecado, da nossa infidelidade, muitas vezes do nosso descompromisso e da não aliança que a gente às vezes tem dificuldade de fazer com o povo de Deus, com o povo que nos foi confiado. Agora, a profecia de Isaías ainda nos diz que todo esse sofrimento humano que as pessoas passam, e de maneira concreta, muitas vezes o sacerdote, na missão, na evangelização, no cotidiano da paróquia e com os fiéis, muitas vezes o programa pastoral, o programa da missão, as nossas atividades apostólicas, nem sempre é como a gente pensa. Às vezes a gente programa juntamente com a comunidade, mas na hora de executá-las, às vezes não sai como deveria, ou muitas vezes nem acontece. Então isso traz ao sacerdote, como nos fala o profeta, um certo sofrimento, uma certa angústia, muitas vezes um desencanto, quando no primeiro momento as coisas não são como Deus quer e como a gente planejou na sua espiritualidade. Mas o profeta nos diz que esse sofrimento é superado. Há que força, né? Esse sofrimento, ele é ultrapassado quando a gente começa a compreender que a nossa comunidade paroquial, ela é constituída de pessoas, mesmo sendo imagens e semelhanças de Deus, mas são pessoas limitadas, são pessoas frágeis, são pessoas que ainda não assumiram na sua vida missionária cristã a desenvoltura desse projeto salvífico no lugar onde se vive, na igreja particular, na igreja local e nas nossas comunidades. Mas quando esse sofrimento é superado, quando tomamos essa consciência, a vida do sacerdote passa a ter um brilho diferente. Por quê? Porque vamos aprendendo a conviver com as dificuldades, vamos aprendendo a conviver com as diferenças das pessoas, e o tempo é suficiente para que a gente possa colher frutos, perceber as conquistas, perceber os avanços que a missão nos traz, mesmo depois de termos sido passada por obstáculos e dificuldades. A carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote do Pai, o sacerdote por excelência, o sacerdote eminente enviado por Deus ao mundo com uma missão bem clara: evangelizar e salvar todos da escravidão do pecado. A carta aos Hebreus nos diz que Jesus Cristo passou também pelos seus sofrimentos, né? Todos nós conhecemos, especialmente no Novo Testamento, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Cristo não deveria ter passado por isso se olhássemos com a mística da fé, porque ele foi enviado por Deus para nos salvar. Mas Jesus Cristo estava convivendo com pessoas, e nem sempre o seu plano era aceito por aqueles dos quais caminhavam com ele, e até foi capaz de um deles ter o negado quando ele menos esperava. Mas nem por isso Jesus Cristo deixou de ser o sacerdote de Deus. E esse sacerdote, pela experiência que ele passou do seu sofrimento, depois desabrochou na ressurreição. E a ressurreição de Jesus foi a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Ele lado a lado na nossa caminhada batismal. Muitas vezes nos distanciamos, muitas vezes nos afastamos, mas como nos diz a carta aos Hebreus, a sua misericórdia é imensa.
uma misericórdia que nos acolhe, que compreende as nossas fraquezas, que nos chama e que nos traz novamente ao rebanho e ao convívio. Como sacerdote, acontece a mesma coisa. Mesmo estando exercendo o seu ministério de persona Cristo, mas ele também passa, como Jesus Cristo passou, pelas mágoas e angústias da própria vida. Ora, se Jesus, como sacerdote do Pai, teve que passar por essa trajetória, imaginemos nós, que somos também sacerdotes, mas somos humanos, enquanto Jesus era totalmente divino. O Evangelho de São Marcos nos deixa bem claro quando Jesus Cristo disse aos filhos de Zebedeu que queriam saber quem ficaria à sua direita e quem ficaria à sua esquerda. E Cristo foi muito concreto quando perguntou a eles: vocês estão dispostos a beber do cálice que eu bebi? Em outras palavras, vocês estão dispostos a viver uma experiência de cruz como eu vivi? Quando Jesus perguntava isso, ele já sabia a resposta que os filhos de Zebedeu tinham dentro do seu próprio coração. E aí Jesus acrescentava: quando somos batizados, quando somos enviados em missão, não devemos ter preocupação de quem senta à minha direita ou à minha esquerda. Tem um lugar privilegiado para aqueles que merecem. E aqueles que merecem serem sentados à direita de Deus são aqueles que são fiéis, são aqueles que estão cumprindo a tarefa missionária que foi colocada a cada um de nós. São aqueles que são capazes de se doar, são capazes de servir, são capazes de se tornarem assim um para com todos, e não querendo nunca ficar nos primeiros lugares, nem querendo aparecer diante da comunidade, porque Deus tudo pode, tudo crê e tudo espera. É por isso que Jesus disse a eles: se queres ser meu discípulo, então sirva. Se queres ser um compatriota da espiritualidade, então se doe. Se queres ser o meu representante na terra, então se coloque nos últimos lugares, porque os primeiros para Deus são muitas vezes aqueles que não aparecem, aqueles que ficam muitas vezes no anonimato, mas exercendo o seu trabalho pela palavra, pelo testemunho de vida e pelo bom exemplo, como presença sacerdotal no meio do povo. Portanto, hoje, na primeira missa de Padre Nicodemos, presidida por ele, e para todos nós fiéis que estamos participando, que possamos sair daqui exatamente com essas lições de vida: lição de serviço, lição de humanidade, mas com a misericórdia do Pai, e lição de povo, sacerdócio régio, nação santa e escolhidas, cada um por Deus, para dizer seu sim, segundo o seu projeto aqui na terra, mesmo em meio às nossas limitações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Louvado Senhor, as nossas preces. Após cada súplica, rezemos: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Rezemos: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Igreja Missionária, para que nunca esmoreça em sua missão evangelizadora, rezemos: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelo Papa, pelos bispos, padres e diáconos, primeiros missionários da Igreja, rezemos: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos que carregam a cruz da dor, para que se sintam unidos à
Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, nós vamos fazer a apresentação das nossas ofertas. A apresentação das oferendas ao Senhor. Pelo Padre Nicodemos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida por suas ovelhas. João, capítulo 10,